Paz do Senhor aos irmãos. Bom, eu não sei pregar, né? Então eu preparei uma aula aqui e espero que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o livro de Salmos, ou o livro dos Salmos. Eu queria que colocasse Salmo 1, versículos 1 e 2, apenas para nós introduzirmos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então eu queria falar um pouquinho sobre o prazer de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, a satisfação de nós meditarmos na palavra do Senhor, e eu vou usar para isso o livro dos Salmos. Salmos vem do grego essa palavra, mas no hebraico é terrilim, que quer dizer louvações, louvores. Bem, os Salmos é o livro da Bíblia mais lido em todos os tempos, né? E é muito interessante que quando a gente vai em livrarias judaicas, cristãs, até em livrarias seculares, a gente sempre encontra um exemplar como esse, avulso, dos Salmos, né? É um exemplar assim pequeno, às vezes tem maiores para a gente carregar na bolsa, né? E a gente não acha, por exemplo, o livro de Jeremias, assim, avulso, a gente não acha Levítico, né? Não acha Crônicas, mas Salmos a gente sempre encontra edições avulsas. Pois bem, uma curiosidade, o primeiro livro a ser publicado na América do Norte, no ano de 1640, quando os Estados Unidos ainda eram uma colônia inglesa, foi um livro de Salmos, foi o livro dos Salmos, a primeira publicação nos Estados Unidos, quando eles não eram independentes ainda, em 1640. E por que os Salmos, né? Nós vimos que o pastor Afonso, na introdução aqui do culto, ele já leu Salmo 30, versículo 5, verso 5. Porque os Salmos, assim, são tão apreciados, são tão lidos, né? Uma característica é que os Salmos, eles são generalistas, né? Eles não falam de um momento histórico específico do povo de Israel, não falam de um assunto específico, eles falam de temas gerais, né? Quando o salmista está falando da sua angústia, ele não fala da circunstância, do momento histórico, do contexto social que ele está passando aquilo ali, ele fala da angústia dele, né? Quando ele está louvando a Deus pela vitória numa batalha, ele não fala qual batalha que né? Então, os temas são sempre gerais e por isso essa característica de ser atemporal. Então, é de fácil aplicação em todas as épocas, em todos os tempos, né? Os Salmos, eles mostram o homem, né? Essa busca do homem, o ser humano querendo se comunicar com Deus, né? Um grande portal de comunicação do homem com Deus, né? A gente tem o Robert Alter, um professor da Universidade de Colômbia, com seus 87 anos, ainda está vivo, né? Creio que lecionando. Tem um amigo na USP que teve a oportunidade de ficar 1 ano nos Estados Unidos, lá aos pés do Robert Alter, porque hoje é uma referência mundial de estudos do hebraico, da Bíblia, da literatura bíblica. E ele diz assim, que quando a vida vai bem, há salmos de louvor a Deus. Quando a crise chega, há um salmo de lamentação. E quando a crise é resolvida, há salmos de ações de graças. Então, há salmos para todas as ocasiões da nossa vida. Já o João Calvino, né, grande teólogo, né, a gente discorda dele, né, pela predestinação, né?
uma vez salvo, salvo para sempre, não é isso que nós cremos, mas ele disse que o livro dos Salmos é a anatomia de todas as partes da alma, pois não há um sentimento que o indivíduo encontre em si, cuja imagem não esteja refletida neste espelho, que são os Salmos. Bem, quem escreveu os Salmos, né? Há uma visão assim piedosa, conservadora da Bíblia, que atribui assim, tudo o que são leis foi Moisés que escreveu. Sabedoria, né, Provérbios, Eclesiastes, Salomão, né? Salmos, Davi. Bem, Davi, há 73 salmos dos 150 que a gente tem, 73 são atribuídos diretamente Salmo de Davi. Mas há Salmo de Moisés, há Salmo de Asaf, há Salmo dos filhos de Corá, há outros autores, né, de salmos na Bíblia. A própria Bíblia não fala, né, que os salmos são de Davi, são todos de Davi. Provérbios 1:1, Provérbios fala, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então a Bíblia fala, Provérbios são de Salomão. Mas os salmos, a própria Bíblia não fala que os salmos sejam todos de Davi, e não são, realmente. Salmos, só há salmos no livro de Salmos na Bíblia? Não, há salmos também nos livros de prosa, né? Há salmos também nos profetas, né? Só a título de exemplo, vamos ver Jeremias 17, de 14 a 18, é um salmo que está inserido aí, né? Jeremias, cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me, serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Há os que vivem me dizendo, onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Mas não insisti eu contigo para que afastastes a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero, sabes o que saiu de meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim, tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça, destrói-os com destruição dobrada. Então, é um salmo que está inserido aí no livro de Jeremias. Abacuque 3 também é um salmo. Em Isaías 38 e 9 em diante é um salmo. Naum, de 1 a 11, também contém um salmo. 1 Crônicas, Jó. Então, os salmos estão espalhados por toda a Bíblia. Bem, o título, às vezes, né, Salmo de Davi. Por exemplo, o Salmo 3 e 1, né? Algumas Bíblias, talvez não todas, falam assim, Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Os irmãos têm na Bíblia de vocês alguma tradução que traz esse título? Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho? Ou já entra direto no texto? Alguém coloque aí Salmo 3 e 1, por favor. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. O verso 7, por favor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Então, esse Salmo 3, no texto em hebraico, tem esse título, Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Esse salmo é atribuído a Davi, mas a gente acredita que é a mão de um editor colocando esse título. Porque em 2 Samuel 18:5,
a gente vê que Davi, olha, o rei ordenou a Joabe, a Abissai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. Depois, eles acabaram matando Absalão, né? Não obedeceram a Davi, os irmãos conhecem a história. É muito improvável, né, que o versículo 7, que fala: feriste os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios, né? É muito improvável que esse salmo, que depois um editor colocou lá o título dizendo que era o salmo de Davi quando fugiu da face de Absalão, né? É muito improvável que esse salmo tenha sido de Davi, por causa do que ele falou, né, para os seus generais, para os seus comandantes, que Absalão tinha se insurgido contra ele, né, tinha dado um golpe de estado, né, queria o reino, mas era filho, né, de Davi. Davi o amava e pediu que não fizessem nenhum mal a ele, né? Então, esse salmo provavelmente é um salmo anônimo, né, o Salmo 3, né, o autor não colocou o seu nome e acabaram depois atribuindo a Davi, né? Mas a gente tem 73 salmos na Bíblia que são salmos de Davi. Depois, Salmo 46, 47, 48, 49, 50, né? Salmos dos filhos de Corá, de Asaf. Nós não vamos ler porque não vai dar tempo. Bem, então, os salmos, eles foram escritos durante vários séculos. Temos salmos de Moisés. Nós estamos estudando na escola dominical. Os irmãos que puderem vir no domingo de manhã, é bem interessante. E nós vimos que o êxodo, ele aconteceu mais ou menos em 1450 a.C., numa datação mais conservadora. Então, Moisés, que liderou a saída do povo do Egito, né, que viveu no 15º século antes de Cristo, já compôs um salmo. Depois Davi, né, que a gente situa o reinado de Davi entre 1960 antes de Cristo, né? Davi já escreveu 73 salmos, pelo menos, né? Depois a gente vai ter aquele salmo, o Salmo 137. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 137. Esse salmo virou até música, né? Música cantada nas discotecas, né? Cantada aí na década de 80, 90, By the Rivers of Babylon, né? Todo mundo já deve ter, a maioria já deve ter ouvido, né? Nós mais com uma idade mais, né, Miriam? Avançados, mais jovens, talvez não lembre dessa música, né, Janete? A gente lembra, né? By the Rivers of Babylon. Então, Salmo 137:1, junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos com saudade de Sião. E todos nós sabemos que o cativeiro babilônico, a primeira deportação que levou a elite, né, a elite judaica, os sábios, né, para a Babilônia, aconteceu em 597, 596 a.C., né, 6º século antes de Cristo. Depois a volta de Sião, Salmo 126:1, a volta de Sião, Salmo 126:1, que aconteceu em 538 a.C., com o decreto de Ciro, né? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a gente vê aí um lapso de tempo de vários séculos, do século 15º a.C., desde Moisés, passando por Davi, depois chegando no cativeiro babilônico, depois o retorno do cativeiro babilônico, Esdras, a grande reforma religiosa e o fechamento do cânon do Antigo Testamento. Então acredita-se que até o momento da volta do cativeiro babilônico, várias coleções de salmos circulavam separadamente. Por quê? A gente, quando lê os salmos, a gente lê o Salmo 1, o Salmo 2, aí vai dormir, né?
Amanhã cedo, antes de trabalhar, lê o 3, o 4, né? E vai trabalhar. Depois, na hora do almoço, depois que almoçou, lê mais um salmo. Mas quem se debruça e vai estudar o livro dos salmos, vai ver que há repetições, há salmos idênticos dentro do livro dos salmos. A gente tem o Salmo 14, não vai dar tempo da gente ler tudo, mas o Salmo 14, ele é idêntico, se os irmãos quiserem anotar, ele é idêntico ao Salmo 53. Né? Vamos ler o Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Para nós ganharmos tempo, vamos pular para o 53. Vocês vão ver que é idêntico. 53. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Então, se vocês lerem todo o Salmo 14, depois do 53, vocês vão ver que são idênticos. Da mesma forma, Salmo 70, ele é igual ao Salmo 40, os versículos 14 a 18. Outros salmos em duplicidade ainda, o 57, de 8 a 12, é idêntico ao 108, de 1 a 5. O Salmo 60, de 6 a 14, é idêntico ao 108, do 7 a 13. Então, essas repetições é que levaram os estudiosos a concluírem, né, a formarem essa teoria que a gente chama nos estudos bíblicos de teoria da edição dos salmos. Ou seja, no antigo Israel, né, até a consolidação, até a época de Esdras, a gente acredita que Esdras, não é, pastor, que comandou o fechamento do cânon do Antigo Testamento, até essa época, desde que começaram a ser escritos lá por Moisés, depois por Davi, que circulavam entre o povo de Israel pequenas coleções de salmos. E depois o editor bíblico, é muito interessante que o editor não descartou nada, ele juntou tudo, ele juntou todos os textos que circulavam, e nós chegamos a essa versão que nós temos de 150 salmos. Isso é muito bonito, porque a gente vê também outros livros da Bíblia. A gente vê no Gênesis, a gente vê no Pentateuco, muitas repetições, né? Então, acredita-se que circulavam rolos separados, e na época que se foi fechar lá o cânon, que ia entrar, separar os apócrifos, o que ia ficar como os livros sagrados, eles, o que tinha ali de salmos, eles juntaram tudo, não se descartou nada. Bom, pois bem, tudo isso foi uma introdução para falar do gênero literário por meio do qual os salmos foram escritos. Os salmos foram escritos em poesia, né? E poesia, até para se definir o tipo de poesia que foi empregada nos salmos, demorou vários séculos para entenderem. Por quê? Porque a cultura grega, ela veio assim em 336, né? 333 antes de Cristo, né? Alexandre o Grande, né? Ele conquista a Terra Santa, né? E ele quis, né, espalhar no mundo inteiro a cultura grega, acabou conseguindo, porque até na época de Jesus a língua franca do mundo antigo era o grego, né? E a cultura grega causou uma grande influência, um choque cultural muito grande na cultura israelita. E como que era a poesia
grega, que depois foi acompanhada pela poesia dos romanos, né? Até chegar a nós hoje. A característica da poesia grega era o uso da métrica e da rima, né? E quando a gente fala em poesia, né, a poesia na língua portuguesa, poesia no Brasil, a gente já logo lembra de rima, né, e de métrica, né? Até como exemplo eu trouxe o poema do Vinícius de Moraes, A Casa, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? A gente que é da letras, né, Janete? Quando a professora pedia para fazer o exercício de escansão, que é pegar os versos do poema e dividir nessa métrica, ou exercício chato. Eu sempre grudava numa colega que eu tinha, que era ótima, para fazer essa divisão. A escansão do verso é você dividir nas unidades métricas, né, achar aquilo que o autor, né, pontuou ali. E é muito interessante que a métrica, como essa forma de organização, né, das sílabas, onde recai a sílaba tônica, né, fica tudo muito bonitinho e gera essa musicalidade, né, do poema. Então, a poesia grega, depois a poesia romana, a poesia árabe, né, na Idade Média, poesia muito sofisticada. Mas a característica dessas poesias era a métrica, era a rima. E na poesia bíblica não se encontrava isso, né? E até um rabino, né, pasme, um rabino e poeta judeu da Idade Média, o Moshe Ben Ezra, que viveu entre 1060 e 1139, ele chegou a dizer o seguinte, que a poesia bíblica era uma poesia de qualidade inferior, né? Que ele falou assim, que dizem que Salomão fez poesia, mas de certo se perdeu. Porque ele é um grande estudioso, mas ele achava que não tinha poesia na Bíblia. Deixa eu só tomar um pouquinho de água, o tempo está muito seco. Mas, no século XVIII, né, Robert Lott, né, Lott é L-O-W-T-H, que viveu entre 1710 e 1787, ele era um bispo inglês. Além de bispo, ele também era intelectual, ele era professor na Universidade de Oxford. Ele descobriu, ele definiu, né, qual que era a forma de escrita, a forma de construção da poesia bíblica. E ele definiu para nós o que nós chamamos de paralelismo. Então, a poesia bíblica, a poesia dos Salmos, ela é composta pelo paralelismo. O que é o paralelismo? O paralelismo, ele disse o seguinte, na sua introdução do livro de Isaías, sobre o seu comentário de Isaías, ele disse assim: a correspondência de um verso ou uma linha com outro, chamo de paralelismo. Quando uma proposição é apresentada e uma segunda é acrescentada a esta, ou que a contraste em termos de sentido, ou que seja similar em termos gramaticais, isso eu chamo de linhas paralelas. E as palavras ou frases que se correspondem, chamo de termos paralelos. Por favor, o salmo que o irmão Afonso leu, que o pastor Afonso leu, Salmo 30, verso 5. Vamos ver o paralelismo aí. Pois a sua ira só dura um instante. Então é a primeira linha, a primeira frase. Mas o seu favor dura a vida toda. Perceberam que a segunda linha está contrastando a primeira. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então, isso é o paralelismo, é o gênero literário no qual os Salmos foi escrito, e toda
a poesia bíblica. E o mais interessante é que o Robert Lott descobriu isso no século XVIII para nós, e depois veio a arqueologia, e em 1928, os arqueólogos descobriram uma cidade na Síria, né, no litoral da Síria, às margens do mar Mediterrâneo. Eles descobriram o Ugarit em 1928. Começaram a escavar o Ugarit. Era uma grande cidade-estado dos cananeus, né, da época do Israel bíblico, e ela foi destruída pelos filisteus, né, pelos povos do mar. Ela começou a ser escavada em 1928 e eles descobriram lá em Ugarit um grande palácio real, o maior palácio real da antiguidade foi descoberto em Ugarit. Tinha 90 quartos, 5 grandes jardins, 2 bibliotecas, e as bibliotecas continham textos legais, diplomáticos, econômicos, tinha muitos relatórios de armazéns, de armazenamento de comida, de grãos, textos administrativos, acadêmicos, literários, e foi encontrado, né, foram encontrados poemas, lá poesia produzida em Ugarit, e foi encontrado um poema ao deus Baal, né? Quem nunca ouviu falar em Baal, né? Baal é um deus que sempre o povo de Israel, né, estava escorregando, né? A gente vê no período dos reis, os profetas sempre advertindo o povo, e o povo sempre caindo na idolatria a Baal, porque Baal, no panteão cananita, era o deus da chuva. E o povo de Israel sempre sofreu com a questão da chuva, né? Desde Abraão desce ao Egito porque tem seca lá na terra de Canaã. Depois José desce ao Egito por causa da fome. Dos Juízes a gente vê a família de Ruth, né? A família de Noemi, aliás, que vai para Moab. O problema era a fome por causa da seca, por causa da chuva. No livro dos Reis também a gente vê o povo estava lá sofrendo, não estava chovendo, aí os cananitas tudo lá fazendo a dança da chuva para o deus Baal, aí o povo de Israel, pronto, né? Vamos dançar para o deus Baal para ver se chove. Pois bem, foi encontrado em Ugarit um poema épico enorme ao deus Baal, e esse poema todo construído em quê? Em paralelismo, né? Então, o que os estudiosos concluíram? Paralelismo era o estilo, era a forma de produção de poesia do Antigo Oriente Médio, da época bíblica, né? Então, no Antigo Oriente Médio, não se fazia poesia com métrica, com rima. Isso veio depois com os gregos, com os romanos. O paralelismo era o estilo literário que predominava. Pois bem, e o paralelismo está presente nos Salmos, em todos os Salmos. Se vocês abrirem a Bíblia, aleatoriamente, pôr o dedo lá, no Salmo 39, no Salmo 116, abriu o livro de Salmos, vocês vão encontrar o paralelismo. Mas o paralelismo, ele não está presente só nos Salmos, mesmo nos Salmos, daqueles que eu já falei, que estão inseridos lá em Jeremias, em Naum, em outros livros, mas também nos textos de prosa, né? Na Bíblia a gente vai ver. Como exemplo, o Isaías. O Isaías, ele é considerado o grande Camões da Bíblia, né? O Camões, você sabe que é aquele grande poeta, né, português que produziu muita... Camões
o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. É bonito de ver, né? Porque assim, tem que ter uma genialidade para construir, né, aqueles versos, a mesma quantidade de sílabas, a tônica sempre recaindo naquela, na quarta, na terceira sílaba, é uma coisa assim genial, né? Isaías, ele é considerado pelos estudiosos o grande Camões da Bíblia, porque tem muito paralelismo em Isaías. Logo no capítulo 1, vamos dar uma olhadinha. Capítulo 1 de Isaías, versículo 3. É muito bonito. É bem interessante, é de arrepiar esse versículo. Olha, o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. O boi, olha só, o boi reconhece o seu dono. O jumento, aqui a gente tem uma hierarquia, né? O boi é mais inteligente, conhece o dono. O jumento, se não conhece o dono, ele conhece pelo menos o coxo ali onde é colocada a comida, a manjedoura, né? Ele sabe pelo menos chegar onde o dono põe a comida. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Então, a gente vê o paralelismo, porque a gente tem aí o boi reconhece o seu dono e logo, paralelo a isso, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Então, assim, a gente tem essa estrutura de A, B, depois A, B, e uma frase dependente da outra, né? Uma frase complementando a outra, uma frase contrastando a outra. Então é muito bonito, eu acho muito bonito a gente passar a ler os salmos, a poesia bíblica, com esse olhar do paralelismo, porque a gente consegue enxergar essa beleza estética que o texto bíblico tem. O texto bíblico, ele foi escrito com uma sofisticação de recursos muito grande. Para nós, causa estranheza, principalmente quando a gente pega o bom e velho João Ferreira de Almeida, né? A edição corrigida, né? Que na minha infância só tinha essa tradução, né? Então é um texto assim difícil. O João Ferreira de Almeida, ele acompanha na sua tradução a estrutura do hebraico, né? No hebraico o verbo vem antes do sujeito, né? Vai Omer Elohim, né? E disse Deus. Aí João Ferreira de Almeida vai e acompanha. No português não é assim, Deus disse, né? A NVI já traz, né? As outras traduções já arrumam melhor para o nosso jeito de falar, para o estilo da nossa gramática. Mas o João Ferreira de Almeida, ele procura ser bem fiel ao texto, ao original, até na estrutura sintática, e aí causa essa estranheza para nós, né? Mas quando nós conhecemos os recursos literários que foram utilizados para escrever a Bíblia, eu acho que a gente consegue ter mais prazer, mais satisfação na leitura. Então vocês podem estar achando até meio chato, né, essa coisa técnica de quem estudou letras, né? Só a Janete que está gostando da aula, porque é minha amiga do curso de letras. Vocês podem até achar chato, mas assim, a gente consegue, né? Eu achei muito interessante quando eu estudei tudo isso, a gente consegue saborear melhor o texto, né? A gente consegue apreciar melhor o texto, ter mais satisfação na leitura da Bíblia. Pois bem, eu disse a vocês que a gente tem o paralelismo predominando na poesia dos Salmos, mas também em outros textos, na prosa também, em Isaías, e a gente tem o próprio Jesus, né, falando, os evangelhos falando, Jesus falando em paralelismo. Mateus capítulo 8, versículo 20. Mateus 8 e 20. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Olha só,
frase, as raposas têm suas tocas. Segunda, as aves do céu têm os seus ninhos, né? A e B. Nesse caso, aparece o elemento C, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então, uma estrutura de paralelismo, mas que eu tenho a frase A frase B e também tenho a C. E vocês vão encontrar também paralelismos onde aparece também o elemento D, né? Então, irmãos, para nós concluirmos, foi só uma introdução, a gente tem vários tipos de paralelismos, antitéticos, sintáticos, mas não é o caso, né? É para quando o pastor Wallace está cobrando a gente montar em um curso de teologia para líderes, aí a gente vai conseguir montar no detalhe. Hoje é só assim para animá-los, para convidá-los, aí quando a gente soltar o curso, vocês se animarem para a gente fazer, para detalhar mais esses conceitos, né? Mas vamos voltar no Salmo 1 e vamos identificar os paralelismos existentes e também vou falar um pouquinho do conteúdo desse salmo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então aqui a gente tem A. Não imita a conduta dos pecadores. B. E aparece a frase C também. Nem se assenta na roda dos zombadores. Aqui a gente tem um crescente, né? Então, como é feliz, no hebraico é ashirei. Ashirei é a palavra traduzida por feliz, ashirei raish, né? Como é feliz, esse ashirei do verbo achar é de andar, é de ir reto, é esse o sentido no hebraico, de andar reto, né? Então, como é feliz, como é bem-aventurado aquele que anda, né? Que anda no caminho reto, né? Não segue o conselho dos ímpios, né? Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então tem outra tradução que fala, aquele que não anda, né? Aquele que não para e aquele que não se assenta. Então a gente tem um crescente aí, né? Então, muitas vezes na nossa caminhada, às vezes a gente acha que algumas coisas não fazem mal, né? Que algumas coisas não vão nos prejudicar, não vão nos afastar de Deus, né? Mas aqui ele fala que você não se assenta de imediato na roda dos escarnecedores. Primeiro você passa, aí você passa, você acha que não tem nada, né? Depois, no segundo dia, você para, né? E depois você já está sentado, né? Então, uma advertência para que nós tomemos cuidado na nossa caminhada cristã, né? Com as pequenas coisas que a gente acha que não faz mal, que a gente acha que não vão nos afastar de Deus, mas começa com aquilo. Primeiro você passa, depois você para um pouquinho, olha, depois você está ali sentado. Mas como é feliz, né? O homem que anda reto, né? Que anda reto no seu caminho, seguindo a Deus e não olha, não para, não senta. Continuando, o versículo 2, ao contrário, sua satisfação está em estudar, em ler a palavra do Senhor, ele tem prazer, né? Para muitas pessoas, ler a Bíblia, nossa, é um fardo, né? A pessoa fala, não, agora eu vou ler a Bíblia, aí já fica preocupado, né? Começar a ler a Bíblia, nossa, que difícil, eu não entendo nada, é muito complicado, né? Mas, ao contrário, ele tem prazer, ele tem satisfação, ele saboreia a palavra de Deus. E nessa lei ele medita, né? Então ele lê, ele entende, ele tem prazer naquele estudo e depois ele fica, aquilo vai alimentando a mente dele, ele fica meditando. Ele vai dormir, fica meditando, ele levanta e está meditando, medita dia e noite.
Pode continuar. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Olha o paralelismo aqui, né? É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo. Já é uma ideia completa, mas vem um complemento depois. E suas folhas não murcham, né? Tudo que ele faz prospera. Ou seja, a pessoa que se alimenta da palavra de Deus, que medita, só vai, quando abre a boca, é falando coisas boas, é abençoando. A sua vida vai ser pautada de bênção, de prosperidade. Vai dar fruto, não tem como não dar fruto, né? As suas folhas não murcham, ele está sempre bonito, sempre firme, refletindo a glória do Senhor, e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, né? Não é o caso dos ímpios. Aí vem o complemento: são como palha que o vento leva, né? Então a ideia não é o caso dos ímpios, já está completa, mas nessa estrutura de paralelismo, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. A frase A: nem os pecadores na comunidade dos justos. Pode continuar. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios. Aí vem uma outra frase em oposição: mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Então, irmãos, eu espero que eu possa ter ajudado os irmãos, né? E que agora, quando vocês forem ler os salmos, né, ler o texto bíblico, que vocês lembrem um pouquinho desses conceitos. Depois eu vou passar para o pastor Wallace o esquema da fala. Os irmãos que quiserem, né, para depois terem essas anotações, vou colocar no grupo da escola dominical. A irmã tá também, né? Vou colocar nos grupos, né? E é muito interessante a gente conhecer, né, como a Bíblia foi escrita, essa riqueza de recursos literários, e assim a gente pode apreciar melhor a palavra de Deus e desfrutar, né, dessa beleza, desse encanto, de toda a estética do texto, né? E é muito interessante que eu acho que se a gente for fazer uma estatística dos irmãos que vêm dar testemunho aqui na igreja, trazer uma palavra, quanto será? O Wallace, que é bom de conta, uns 80% dos irmãos, 85% leem salmos. Eu acho que por aí, né? O pastor, às vezes, quando pega de surpresa, o irmão vem dar um testemunho, o irmão dá um testemunho e lê um salmo, né? Depois, mesmo quando a pessoa está preparada, né? O livro dos salmos é o livro realmente da Bíblia mais lido em todos os tempos, e é um livro muito lindo. Não é poesia inferior, é poesia superior, é poesia linda, que nós devemos conhecer esse estilo, né, que predominava no Oriente Médio Antigo, que é o de paralelismo. Que Deus vos abençoe. Amém.